Hoje eu vou provar pra você que a Rockstar que a gente conheceu morreu, não existe mais e pior, provavelmente nunca mais será mesmo. O desastre fedido e desleixado que foi o lançamento de GTA Trilogy Definitive Edition é apenas a ponta do iceberg que reflete a linha de pensamento dessa nova Rockstar. Como foi que a situação chegou nesse ponto é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem! E aí topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu de uma desculpa esfarrapada por aqui, você caiu no Aperta Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Ao longo dos anos, reparem que todas as desenvolvedoras consideradas grandes como a EA, Activision, Blizzard e algumas outras estão tentando seguir o exato mesmo caminho. Todas elas querem conseguir criar jogos eternos, ou melhor, os jogos que se vendem eternamente. Pense em jogos como Fortnite, Minecraft, GTA Online, jogos vinculados ao cartão de crédito que vivem de temporadas e que aparentemente as pessoas não se cansam de jogar. O motivo para isso é sempre o mesmo, o dinheiro. As empresas querem uma fonte de renda infinita pelo mínimo esforço possível. Adicionam um mapinha novo, umas roupinhas maneiras e é isso. A massa fica satisfeita e o dinheiro não para de chegar, win-win. A CD Projekt Red e a Rockstar talvez fossem as últimas das grandes desenvolvedoras que ainda se preocupavam em ganhar dinheiro através da qualidade absurda dos seus games. Mas a gente sabe que Cyberpunk 2077 merecidamente arrebentou a reputação da CD Projekt Red e dessa forma, entre as grandes sobrou apenas a Rockstar. E a Rockstar é um caso curioso porque ela já encontrou seus jogos eternos, que são o GTA V e o GTA Online. O GTA Online foi lançado quase juntinho do GTA V em 2013. No começo dividia opiniões e sofria com inúmeros problemas técnicos. Mas pouco a pouco o jogo foi sendo modificado, corrigido e melhorado. E hoje GTA Online é uma máquina de imprimir dinheiro. E a receita para fazer tanta grana? As microtransações. O jogador usa dinheiro real para comprar dinheiro de mentira. E assim consegue os melhores carros, as melhores armas e outras coisas dentro do jogo de forma mais rápida. O que acontece com jogos como GTA Online e outros jogos assim é surreal. É mais ou menos como trocar dinheiro de verdade pelo dinheiro fake do jogo de tabuleiro banco imobiliário. E todo mundo que faz isso faz achando que fez um bom negócio e fazem de novo e de novo. A maior prova disso é que GTA Online fatura $500 milhão por ano, e o GTA V no ano passado faturou mais de $1 bilhão. E o impressionante é que é praticamente o mesmo GTA V de 2013, que começou na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, e continua sendo vendido até hoje. É um feito incrível manter um jogo tanto tempo em alta, ainda mais lucrando uma verdadeira fortuna durante esse tempo todo. Mas ao mesmo tempo que isso me impressiona, me deixa um tanto triste, porque os frutos desse sucesso não estão sendo usados para criar coisas novas. Na real, está levando a Rockstar para o sentido oposto. Se você está se perguntando como assim, Ed? Você não acabou de dizer que a Rockstar está faturando como nunca faturou antes? Por que ela iria querer parar de fazer jogos? Para entender por que a situação chegou no ponto que chegou, a gente tem que entender de onde a Rockstar veio e o que foi que ela se tornou. Desde 2013 a Rockstar praticamente parou de fazer jogos, especialmente jogos novos. Entre 2013 e 2018, o único lançamento de peso realmente novo foi o Red Dead Redemption 2. E tudo mais que saiu nesse intervalo de tempo foram ideias recicladas com roupagens novas, feitas para continuar faturando sem fazer muita força. A origem da Rockstar vem no final da década de 80, quando ela ainda se chamava DMA Design. Em 1987, no Reino Unido, ela foi fundada por David Jones. Ela criava games para os computadores pessoais daquela época, como o Commodore 64, o Atari ST e o Amiga. No começo, a DMA Design fazia todo tipo de jogo, de navinha, de bichinho e até de monociclos animados. E digamos que a desenvolvedora britânica de games demorou um pouquinho para encontrar sua própria natureza. Mas isso iria mudar em 97 com um game chamado Grand Theft Auto, o GTA. Nesse game, a DMA Design começou a explorar com sucesso a natureza mais violenta dos games, e o mundo do crime provou ser extremamente lucrativo. Nos primeiros 10 anos no mercado de videogames, a DMA Design saiu do nada para ser uma empresa disputada por outras desenvolvedoras maiores. Ela esteve muito próxima de ser um em carne com a Nintendo na época do Nintendo 64, mais ou menos como a Rare foi um dia. Mas isso não aconteceu por causa de um jogo chamado Body Harvest. A DMA achava que o jogo era violento na medida certa, mas a Big N achava que ele era violento demais.
E essa diferença de ponto de vista acabou afastando as duas empresas, e é por isso que não temos o Grand Theft Auto Mario. A Nintendo não quis a DMA Design, mas outras empresas quiseram e começou a dança das cadeiras. A DMA Design foi parar nas mãos da Gremlin, que por sua vez foi parar nas mãos da Infogrames. E a Infogrames, em certo momento, precisando fazer um caixa, foi vendendo as suas propriedades intelectuais. E nessa leva, a DMA Design e o GTA foram parar nas mãos da Take-Two Interactive. E foi aí que a DMA foi renomeada para Rockstar como conhecemos hoje. E quando a Take-Two começou a ditar as regras, teve uma pessoa que não curtiu. Lembra do David Jones, que fundou a DMA Design em 87? Então, graças às divergências de ideias de como o negócio de videogames deveria ser tocado, foi a Take-Two chegar pro David Jones sair. A saída dele abriu caminho pro Leslie Benzies se tornar o presidente da Rockstar North. Eu te conto isso para que você entenda que Leslie Benzies foi o cara que transformou GTA em um fenômeno cultural e na máquina de imprimir grana que é hoje. Ele participou ativamente de todos os GTAs, do 3 até chegar ao 5 e até mesmo do GTA Online. Não foi coincidência que nesse período entre 2001 e 2013, a Rockstar fez o seu nome no mercado de videogames, não apenas com a franquia GTA, mas com uma variedade enorme de outros jogos. Games que, quando não se destacavam pela qualidade técnica, se destacavam pela proposta diferente, sem medo de tocar em assuntos delicados e sem medo de usar qualquer recurso para contar uma história. Eu vou te mostrar agora um gráfico que é tão incrível quanto é triste, porque ele mostra claramente a Rockstar evoluindo, passando pelo seu auge criativo e pouco a pouco se desinteressando em lançar novos jogos. Wild Metal, Smuggler's Run, Midnight Club, Max Payne, State of Emergency, Manhunt, Red Dead Revolver, The Warriors, Bully, Red Dead Redemption e L.A. Noire. A gente percebe que a quantidade de games foi diminuindo, ao ponto que chegou a um jogo por ano, e depois de 2013 parece que a Rockstar empacou de vez. Não é estranho, uma desenvolvedora de games que era tão produtiva e tão criativa, parece que de uma hora para outra perdeu o interesse em fazer games. Será que aconteceu alguma coisa nesse período que causou esse aparente desinteresse em produzir jogos? Lembra do Leslie Benzies, o presidente da Rockstar North, responsável pelo sucesso de todos os GTAs desde o 3? Então, segundo consta, um belo dia em 2014, ele deixou a Rockstar, e essa história tem versões diferentes. A versão que a Rockstar conta é que o Leslie Benzies, depois de uma longa temporada criando jogos, resolveu que queria descansar e deixou a empresa. Já a versão que o Leslie Benzies conta é que um dia ele chegou para trabalhar, o seu acesso ao e-mail havia sido cortado, pessoas ligadas a ele haviam sido demitidas e ele foi convidado a se retirar da empresa sob a alegação de práticas escusas em ambiente de trabalho. Qualquer que seja a versão verdadeira, fato é que a saída do Leslie não foi nada amigável e ele processou a Take-Two Interactive em 150 milhões de dólares, alegando royalties não pagos. Esse caso terminou em um acordo nos tribunais, sinal que nenhuma das partes conseguiu provar que tinha 100% de razão. Leslie foi um dos últimos representantes da Rockstar das antigas, e coincidência ou não, depois da sua saída, foi que o período de seca da Rockstar começou. Com GTA V e GTA Online faturando uma fortuna cada vez maior ano após ano, a Rockstar encontrou na falta de 2 jogos eternos. Aquela necessidade que toda desenvolvedora tem de querer fazer o próximo jogo bilonga das galáxias simplesmente deixou de existir. Aqui no canal já falamos sobre a história de vários jogos da Rockstar, Red Dead Revolver, Bully, L.A. Noire e até o começo da franquia GTA. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? São games que foram feitos com muito capricho e que tem alguma coisa de especial. E falando em especial, eu tenho que te lembrar que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. A maioria dos jogos da Rockstar foram jogos feitos a custo de muito esforço, de muitas horas extras e noites mal dormidas. A Rockstar é conhecida pelo famoso crunch time, que é aquele período final de desenvolvimento que exige muito mais de quem está envolvido no trabalho, para garantir que o produto final, o jogo, chegue perfeito ou próximo da perfeição na mão dos jogadores. Esse tempo é gasto caçando bugs, acrescentando detalhes e melhorias até o último instante, aquele polimento que mostra que a desenvolvedora teve capricho e orgulho no próprio trampo. E essa é a atitude que se espera de toda desenvolvedora que se dá ao respeito e que respeita o consumidor. A Rockstar era assim e hoje já não é mais.
Ela se tornou mais uma gota no oceano de mediocridade que todas as desenvolvedoras consideradas como grandes ou que foram grandes um dia se afundaram sem data para sair. Quem não vive dentro de uma caverna sabe muito bem do desastre de proporções épicas que foi o lançamento do GTA Trilogy Definitive Edition, e de versão definitiva tem absolutamente nada. O jogo foi lançado em um estado vergonhoso, incompleto, quebrado, cheio de defeitos, com promessas não cumpridas e decisões artísticas bastante questionáveis. A Rockstar das antigas nunca lançaria um game nessa condição lamentável, mas a situação fica ainda pior. Porque além de um lançamento horroroso, o comportamento da Rockstar que antecedeu esse lançamento demonstra um novo modo de pensar e agir da empresa. A relação dos fãs com a franquia GTA sempre foi apaixonada, ao ponto de que os fãs foram criando os mods, uma série de melhorias gráficas aplicadas aos jogos que mudam completamente a qualidade visual e até acrescentam novos conteúdos, mesmo nos games mais antigos como GTA 3, Vice City e o San Andreas. Esses mods fazem parte da comunidade GTA desde sempre, e a Rockstar era de boa com tudo isso, entendendo que fazia parte da brincadeira. Até a hora que não fazia mais e as atitudes questionáveis começaram. Do dia pra noite a Rockstar começou ativamente a caçar, banir e derrubar os mods de GTA, alegando entre outras coisas violação de direitos autorais. O que foi que mudou? E aí fica a dica. Sempre que uma empresa muda de postura radicalmente sem aparente explicação, geralmente essa explicação é sempre a mesma: a grana. A suspeita era de que a Rockstar tinha planos de fazer remake ou remasters oficiais dos seus games mais antigos, para fazer aquela graninha extra no fim do ano, porque a gente sabe que ela tava precisando para poder comprar um peru de Natal. E para fazer isso acontecer, o trabalho dos modders tinha que desaparecer, porque quem iria gastar dinheiro em melhorias para os jogos antigos se tudo estivesse disponível de graça por aí? Não demorou, a suspeita se transformou em realidade quando a Rockstar anunciou de forma oficial GTA Trilogy The Definitive Edition para todas as plataformas no momento, incluindo aí até o Nintendo Switch, que tem uma das versões mais injogáveis entre todas que foram lançadas. Uma versão remasterizada dos GTAs originais poderia ter sido uma excelente notícia, mas nem deu tempo para comemorar, porque ao mesmo tempo que a Rockstar anunciou a chegada da trilogia, ela começou a remover as versões clássicas dos games das lojas digitais que, claro, custavam bem baratinho. Mas pensa comigo, qual o sentido de remover as versões clássicas dos jogos? Afinal, os fãs de GTA comprariam a versão remasterizada e melhorada de olhos fechados, sem pensar duas vezes. E alguma coisa muito errada que não estava certa nessa história. Quando a trilogia finalmente foi lançada, ficou muito clara a motivação da Rockstar. A motivação econômica era remover os jogos clássicos, que custavam uma merreca, pela trilogia remasterizada, com preço cheio de jogo novo. E o lado mais toshiresco e sujo dessa história da remoção, tanto dos clássicos quanto dos mods, foi para evitar a óbvia comparação entre o trampo dos fãs e o trampo da Rockstar, porque o trampo da Rockstar ficou muito porco. Tudo já estava muito suspeito desde o anúncio, mas quando as pessoas começaram a jogar, ficou evidente que havia um forte odor de massa fecal no ar. A Rockstar foi tão sem vergonha e tão preguiçosa que chamar a trilogia de versão definitiva é um insulto à inteligência das pessoas. A começar pelo fato de que a Rockstar terceirizou o desenvolvimento dos jogos com uma empresa chamada Groove Street Games. E a Groove Street Games é conhecida por fazer ports de franquias tradicionais para os celulares, incluindo aí o GTA 3, o Vice City e o San Andreas para o sistema operacional Android. Não é estranho que uma empresa que faz jogos para celulares foi contratada para fazer ports definitivos de games para os consoles, quando o que essa empresa costuma fazer é justamente o caminho inverso. Seria estranho a não ser que esse fosse o plano desde o começo, transformar a versão dos games de celular em versões para os consoles. A questão é que a versão para os celulares dos jogos são as versões mais econômicas dos games, digamos assim, que além de serem adaptadas para o controle de toque na tela, também trabalham com as limitações da infinita variedade de modelos de celulares existentes no mundo. A única vantagem desse processo inverso é que as versões de GTA que a Groove Street trabalhou foram feitas a partir da Unreal Engine, que é uma ferramenta de desenvolvimento de games padrão do mercado. E na teoria, portar jogos para os consoles seria um processo facilitado por conta disso. E eu digo na teoria porque na prática o que aconteceu foi um resultado extremamente decepcionante, desleixado, feito de qualquer jeito, a toque de caixa, apenas para ter algo para apresentar e poder vender no final do ano. Usando aquele velho recurso que já é odiado por todo mundo, do lança assim mesmo e depois a gente arruma com um patch. E sabe como a gente tem certeza que o trabalho foi porco? Porque
que a carga pesada do upgrade nas texturas do jogo foi feito através de um sistema de inteligência artificial que não era tão inteligente assim. Os cenários até ficaram bem maneiros, mas os personagens foi um desastre. Outro sintoma preocupante é que o jogo saiu do ar logo após ter sido lançado, para remover restos de códigos que não deveriam estar ali, mas estavam. E quando uma trilogia de games que já é consagrada é recebida com decepção por piorar ou remover coisas dos jogos originais, mudando até o estilo da arte geral do jogo de forma inexplicável, é porque tinha alguma coisa muito errada rolando. A gente sabe que o lançamento foi um desastre, quando inevitavelmente, depois dele vem aquela desculpa oficial, aquela cartinha com a conversa que a desenvolvedora tá triste por decepcionar todo mundo e que ela não sabia do real estado que a trilogia se encontrava. Quem é que acredita nesse tipo de coisa? Como assim? É preciso ter muita cara de pau pra mentir na cara dura e fingir que o real estado do produto é uma novidade que a empresa foi pega de surpresa, só pra garantir que daquele ponto em diante as coisas vão mudar e que tudo será corrigido até chegar no padrão que os fãs da Rockstar estão acostumados. Spoiler, não vai. A própria carta de desculpas é outra mentira sem vergonha. Não tem jeito da Rockstar gastar tempo e dinheiro pra deixar essa trilogia filé, porque a Rockstar que a gente conhecia morreu, e a própria existência da piada de mau gosto chamada GTA Trilogy edição definitiva é a maior prova disso. Aquela Rockstar que criou os GTAs originais não existe mais. O responsável por fazer a franquia virar um fenômeno não está mais na empresa, e o respeito pela comunidade e pelo consumidor acabou. No lugar disso temos uma Rockstar desleixada, despreocupada, acomodada e que deixa uma enorme interrogação no ar de que será que ela ainda é capaz de criar games grandiosos como fazia antigamente? Ou se caiu de vez na mediocridade de fazer apenas o mínimo esforço necessário para tirar uma grana. Isso aí só o tempo irá responder. A Take-Two, que é a dona da Rockstar, tá até criando caso com um game chamado It Takes Two, alegando algum tipo de violação de direito autoral, pelo nome do jogo usar as mesmas palavras do nome da empresa, vê se pode. É o tipo de tática corporativa que demonstra o tipo de preocupação que essas empresas têm hoje em dia. Fazer jogo direito, que é bom nem pensar. Bora perder tempo com treta jurídica sem sentido, que é muito mais negócio. Mesmo com a conta bancária recheada de dinheiro, foi-se o tempo em que a preocupação era fazer jogos bilongas das galáxias, como a Rockstar das antigas fazia. Pelo tipo de postura da Take-Two e pelo momento atual que a Rockstar passa, fica claro que a preocupação maior não está em criar jogos, mas em criar razões, argumentos, desculpas e falsas promessas para quando as coisas inevitavelmente dão errado. O que a Rockstar chama de edição definitiva são versões glorificadas de jogos de celular, feitas tão de qualquer jeito que fuçando o pessoal encontrou nos códigos até tela de referência ao controle por toque que não foram removidas, tamanha a preguiça. E agora eu quero que você me conte quais são as suas expectativas com o futuro da Rockstar e do GTA 6. Você tá otimista? Você tá pessimista? Será que o que aconteceu com a trilogia foi a exceção ou será que essa é a nova regra? Me conta aí nos comentários. Eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal, o Igor Alessandro, o Felipe de Souza e o Bad Ninja DX, e também aos que renovaram ou fizeram um upgrade, o Psycho Breaker, o Luciano Dávila, o Vini Pereira, o Mr. Agnus, o Flamengo, o Salmo Maciel e o Diego. Muito obrigado pela força que vocês dão, ajuda demais. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!